Acreditamos que quanto mais ações praticamos em busca da saúde, melhor será. Essa atitude traz muitos benefícios. Deseje sua saúde todos os dias. Informe-se e tenha uma saúde cada vez melhor. Ouça a partir de agora Consulta ao Doutor. Apresentação, Alan Leal. Oferecimento, Agrus, Instituto UFV de Seguridade Social e Dr. Francisco Moreira, Cirurgia Plástica, Estética Reparadora, Cosmiatria. Bom dia! Está no ar Consulta ao Doutor, um programa que esclarece dúvidas sobre a sua saúde e o seu bem-estar. No programa de hoje, vamos falar sobre transtorno borderline. Sobre esse tema, vai conversar com a gente a psicóloga Elaine Messias. Estamos apresentando Consulta ao Doutor. Muito bom para a sua saúde. Oferecimento, Agrus e Dr. Francisco Moreira. Você sabe o que é ser previdente? Ser previdente é ser cuidadoso, prevenido, precavido e prudente. E nós queremos então que todos sejam previdentes. Cuidar bem da saúde e das finanças é ser previdente e contribui para a sua qualidade de vida. Você que é ou que pode ser participante do Agrus, venha nos fazer uma visita. Podemos falar de previdência, saúde e qualidade de vida. Estamos de portas abertas para te receber e te ouvir. Temos uma equipe muito bem preparada para falar com você. Afinal, você faz parte dos nossos planos. Agrus, previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Você que está pensando em submeter uma cirurgia plástica, deve sempre procurar por um profissional qualificado e principalmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que lhe garante maior segurança. É só acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver se o profissional está habilitado. Uma recomendação do Dr. Francisco Moreira, cirurgião plástico, que atende em Viçosa, na Rua Padre Anchieta 66, Ramos Viçosa. Atendimento personalizado. Agenda sua consulta pelo 3885-1582 ou 3892-40609. Tire suas dúvidas e fique bem informado. Ouvindo Consulta ao Doutor, todas as terças e quintas, aqui na Montanhesa. No programa de hoje, vamos falar sobre transtorno borderline. Vai conversar com a gente a psicóloga Elaine Messias. Olá, saudações ouvintes queridos da Rádio Montanhesa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui na querida Rádio Montanhesa, falando mais uma vez sobre saúde mental, né? E hoje, falando então sobre o transtorno borderline. Doutora, o que significa e o que caracteriza o transtorno borderline? O transtorno borderline, a palavra borderline significa limítrofe, né? Que caracteriza o que? A instabilidade em que as pessoas que têm o transtorno vivem. Então elas oscilam muito e elas transitam aí numa precária fronteira entre a lucidez e a insanidade. Então, a personalidade borderline é um grave transtorno mental e ela apresenta um padrão característico de instabilidade na regulação do afeto, no controle dos impulsos. Então, as pessoas com borderline têm muita impulsividade, têm a dificuldade de se controlar, né? E isso também acarreta problemas nos relacionamentos interpessoais e também na imagem de si mesmo, que muitas vezes é uma imagem distorcida de si mesmo, de autodesvalorização. Como identificar uma pessoa com borderline? Identificar e diagnosticar o transtorno borderline, a identificação em si, ela não é tão difícil, porque geralmente aqueles que convivem com a pessoa borderline conseguem perceber, já que as relações costumam ser bastante conflituosas. Então, os familiares, as pessoas que estão mais de perto com essa pessoa, tendem a notar que há algo errado com ela, né? Só que muitas vezes esse transtorno, ele pode ser confundido com outros sintomas, outros transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, a depressão ou o transtorno bipolar. Só que, geralmente, os pacientes eles não saem totalmente do estado considerado normal para serem
enquadrados nessas classificações. E por isso que o diagnóstico sempre deve ser feito por um médico, de preferência um médico psiquiatra, que é o profissional mais capacitado para isso. Quais são as causas apontadas para a origem do transtorno? A causa, né, ou as causas, toda vez que a gente fala num transtorno psiquiátrico, psicológico, essa parte emocional, a gente tem sempre que pensar numa causa multivariada, né? Então, várias são as causas apontadas para o transtorno de personalidade borderline. Acredita-se que, além do forte componente genético, experiências traumáticas na infância, como, por exemplo, o abuso sexual ou a negligência, podem também causar a desregulação emocional e a impulsividade, né? Então, levando o indivíduo, levando as pessoas aos comportamentos não funcionais e ocorrendo, então, esses déficits e conflitos psicossociais. Consulta ao doutor. Muito bom para a sua saúde. Qual é o impacto social causado pelo transtorno borderline? Bom, infelizmente o impacto social que o transtorno borderline causa, ele é muito grande, porque a taxa de mortalidade devido ao suicídio ela é alta e atinge 10% dos pacientes. Então, é uma coisa que a gente precisa ter a consciência de que precisa buscar tratamento, né? E é muito comum, infelizmente também, que as pessoas que têm o transtorno borderline, elas sejam classificadas como pessoas irresponsáveis, egoístas, desequilibradas, problemáticas. Então, quem convive com essas pessoas precisa entender que trata-se de um transtorno. E que muitas vezes, quando a gente tem um transtorno, ainda mais um transtorno que tem a complexidade do transtorno borderline, não é uma coisa fácil de ser controlada. Então, a pessoa precisa de tratamento e precisa da compreensão, muita compreensão daqueles que convivem com ela, tá? Então, o primeiro passo para conviver bem com uma pessoa borderline é entender que é um transtorno psiquiátrico tratável, tá? Então, e procurar a ajuda dos profissionais, tá bom? E também é muito importante esse acolhimento, né? Esse acolhimento que a família vai oferecer, que os amigos vão oferecer, além dos profissionais. Quais são as formas de tratamento? Bom, o tratamento para o transtorno borderline, ele é um tratamento conjunto entre a psicoterapia e a farmacologia, ou seja, a introdução dos medicamentos. Por isso que o tratamento com o médico é muito importante, porque as medicações, elas vão reduzir aí, por exemplo, o risco de suicídio, vão ajudar nisso, vão ajudar também na diminuição da impulsividade, e isso tudo associado à terapia pode levar o paciente a um maior equilíbrio, podendo inclusive aos poucos ir deixando o uso da medicação. Logicamente, isso muito bem orientado pelo médico e pelo psicólogo que acompanha, tá? Então, o tratamento é sempre esse, deve estar associado às duas profissões, o médico e o psicólogo no tratamento desse paciente. Elaine, muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre um prazer falar para os ouvintes da Rádio Montanhesa. Deixo aqui o meu abraço a todos e um até breve. Este foi o Consulta ao Doutor. Hoje conversamos sobre transtornos borderline com a psicóloga Elaine Messias. Você ouviu pela Montanhesa. Consulta ao doutor. Oferecimento: Agrus, Instituto UFV de Seguridade Social e Dr. Francisco Moreira, Cirurgia Plástica, Estética Reparadora, Cosmiatria. Você sabe o que é ser previdente? Ser previdente é ser cuidadoso, prevenido, precavido e prudente. E nós queremos então que todos sejam previdentes. Cuidar bem da saúde e das finanças é ser previdente e contribui para a sua qualidade de vida. Você que é ou que pode ser participante do Agrus, venha nos fazer uma visita.
podemos falar de previdência, saúde e qualidade de vida. Estamos de portas abertas para te receber e te ouvir. Temos uma equipe muito bem preparada para falar com você. Afinal, você faz parte dos nossos planos. Agros, previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Você sabe a diferença entre lipoaspiração e abdominoplastia? A lipoaspiração tem por finalidade retirar a gordura localizada, seja pelo abdômen, costas, flancos. Já a abdominoplastia, retiramos o excesso dermogorduroso, retira a pele e gordura que se encontra em excesso. Uma orientação do Dr. Francisco Moreira, cirurgião plástico, que atende em Viçosa, na Rua Padre Anchieta 66, Ramos Viçosa. Atendimento personalizado. Agenda sua consulta pelo 3885-1582 ou 3892-40609.